Felipe, eu vi você falando no Link Podcast sobre a morte do Gugu. E eu sempre tive curiosidade. Convidei o Rafael, ele que participou, falou, deu a opinião dele. E eu queria saber de você, porque eu lembro que quando o Gugu faleceu, né, nós temos um grupo de jornalistas ali e ficou todo mundo comentando o que tinha acontecido, o que poderia ter acontecido, enfim. E aquela demora, né? Ele morreu ou não morreu? Né? Foram 3 dias, na verdade, se eu não me engano, ou 4, para anunciarem que, de verdade, o Gugu tinha falecido. Você acredita nessa história que contam que, primeiro, foi a história da árvore de Natal, que ele caiu enfeitando a árvore de Natal. E depois ele subiu. Mas a árvore de Natal em novembro? Pois impossível, não, né? E depois subiu para consertar um ar-condicionado. Você acredita nessa versão? Olha, eu acredito, eu vou te falar uma coisa. Eu fui um dos primeiros a saber que o Gugu tinha morrido. Acontece o seguinte, era mais ou menos por volta de meio-dia e pouco, eu tava me arrumando para ir pro Tarde é Sua. Um grande amigo deles, que inclusive é meu amigo também, trabalhei com ele aqui numa editora em São Paulo, hoje mora nos Estados Unidos, e que foi justamente essa fonte. Me ligou e falou, o Gugu morreu. Gente, quando ele me falou, o Gugu morreu, eu falei, você pensa o quê? Ele teve um infarto, né? Ele teve um mal súbito, o que ele teve, né? E aí ele me disse o seguinte, não, ele caiu de uma altura de quase 5 metros de altura, bateu a cabeça, foi pro pronto-socorro, tá internado aqui em Orlando, e ele morreu, Felipe. É questão de horas. Ele não morreu em casa, ele morreu no hospital. E para as pessoas de casa entenderem, né? Há controvérsias, viu? Há controvérsias, assim. Olha, essa história só quem sabe a real é quem estava lá, e infelizmente o próprio Gugu, né? Passou disso é especulação, né? Ou as histórias que contam pra gente também. São Sim. As fontes que ligam pra gente, que são extremamente confiáveis, como no caso desse meu amigo, que inclusive é um cara muito próximo da família, e nós conversamos. Nessa história toda, inclusive nessa época, eu fiquei muito chateado com a Esther Dias, com a Esther Rocha. Porque a Esther, ela sempre foi assessora do Gugu, né? E sempre foi uma mulher que sempre teve muito respeito por todos os jornalistas, até mesmo por ela assessorar quem ela assessorava, que era o próprio Gugu. E a Esther fazia várias ameaças em relação a isso, sabe? Quem falar, sabe? Amordaçando todo mundo, sabe? E obviamente que ali ameaças, só para entender, sobre a morte dele. Sobre a morte dele. Sobre o que aconteceu de fato. Quando eu peguei e falei assim, Esther, eu já sei, o Gugu já morreu. Eu já tô sabendo. Ela falou, se você falar isso, você vai ser processado. Sabe? Então, assim, eu acho que essas histórias, você não precisa, talvez não tenha sido a intenção da Esther. Mas, poxa, segurar todo o tempo que foi para depois o Jornal Nacional anunciar? Pra que essa sacanagem? Sendo pessoas que correram com o Gugu a vida inteira, no próprio caso, a própria Sônia Abrão. Exatamente. Sabe? Então por quê? E a gente já sabendo de toda a verdade, e a gente tendo que levar o programa, tentando entender o que estava acontecendo. Você acredita nessa versão que ele subiu para consertar um ar-condicionado num condomínio de luxo, em Orlando, onde ele morava? Você acredita nessa versão? E a segunda pergunta é, você acha que um dia a verdade vai aparecer? Eu acho que um dia, que todas essas histórias, olha, o que eu vou te falar, falam da história do ar-condicionado e uma história que todo mundo comenta, que ele foi buscar, inclusive, tentar achar, todos comentam, isso nunca foi comprovado, oficializado, isso nunca foi, sempre ficou no âmbito da fofoca, Sim. Que é que ele subiu justamente no sótão para ver se ele achava a droga do filho. Isso todo mundo comenta, não sou só eu. Inclusive, me ligaram falando que iam me processar. Olha, eu vou te falar, sabe? E eu acho o seguinte, ele como pai, ele tinha todo o direito de fazer Claro. isso,
né, de subir, de vasculhar realmente. Eu não sei qual que era a intensidade da história, se isso realmente aconteceu, se isso sair um dia do âmbito realmente da fofoca e for oficializado e alguém comentar sobre esse assunto, ok, mas tudo isso para mim, ele foi pai para ir fazer o trabalho dele como pai, como ele foi pai também se supostamente ele foi também arrumar o ar-condicionado. Agora, se você mora numa casa que vale não sei quantos milhões... Um condomínio de luxo. Num condomínio de altíssimo luxo, você vai subir para arrumar o seu ar-condicionado? Sabe? E segundo informações, pessoas bem próximas falavam mas que o Gugu ele era não trocava português. nem a pilha do controle remoto. É confuso, eu acho que foi uma história extremamente macabra, sabe? E que dividiu a família ali, né? E com requintes realmente de muita crueldade. Sim. Crueldade, inclusive, depois do que fizeram com o próprio Gugu, depois de morto, sabe? Sambaram em cima, a própria família foi lá e sambou em cima do túmulo dele. Sabe, isso realmente me deixa muito chateado, de ver que o Gugu, o cara que ele representava pro Brasil, sim, o artista que ele era, independente dos problemas que ele tinha. Um dos maiores apresentadores do Brasil. Mas, que sem dúvida alguma, o que fizeram com ele foi uma grandíssima sacanagem. Sem dúvida foi. Sabe, nada, todo mundo fala, a imprensa fez isso. Toda a história começou a partir da família. A imprensa só noticiou aquilo que realmente estava sendo ventilado através da própria família. Então, ou seja, ninguém foi lá e ficou cavando, sabe? Vamos agora levantar, vamos agora falar que o Gugu, sei lá, vamos dar uma nota negativa sobre o Gugu. Não, é porque alguém liga e passa a informação. E aí você tem que ir atrás. Verdade. E a própria mãe dele expôs a sexualidade dele. A própria ele sempre foi muito, a própria discreto. mãe, infelizmente, mas foi a Dona Maria do Céu. Ela mesma entregou a sexualidade do filho naquela fatídica entrevista do Fantástico. Quando ela diz o seguinte, mas ele nem é casado, eu não tenho nada com aquela mulher. Eu não sei por que estão falando. Ele teve 3 filhos com ela. Eu não sei por que estão falando tudo isso do Toninho. Agora me diz uma coisa. Foi ela que expôs, não foi eu. Ela expôs no Fantástico. Não fui eu que coloquei. Sabe? Então, eu achei muita sacanagem da forma como a história foi feita. Ou você fala com todos, ou você não fala com ninguém. Mas essa não deixa de ser mais uma manobra da própria Esther Rocha. Lógico. Que eu gosto muito da Esther. Muito. Mas eu fiquei muito chateado com ela na época.